Nessas três histórias eu sentia isso com muita força. As pessoas envolvidas nelas, de alguma maneira isso vinha para mim à tona, assim, o quanto elas falavam disso, de mesmo as pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente, das quais a gente gosta e que a gente conhece de alguma maneira, são inapreensíveis em alguma medida, né? E por isso também eu escolhi que as três histórias não se cruzassem, ou que, para mim, era importante assumir a ideia de que o que a gente vê é uma parte, não dos personagens e das próprias histórias. E as canções, foi assim, quando eu comecei a pensar em trabalhar com essas histórias, uma das minhas principais questões era que olhar ter sobre isso, né? São histórias muito duras. E acho que a minha primeira sensação clara é que eu não queria, de maneira alguma, condenar esses personagens unicamente a essa dor. Eu não queria que o filme tivesse um olhar tragicizante sobre a tragédia. Assim. Um olhar fatalista, né? Então eu queria criar espaços para esses personagens existirem para além dessas situações mais dolorosas. E acho que o filme inteiro busca isso de alguma maneira. E eu sentia uma necessidade forte de que houvesse alguma possibilidade de lirismo no meio disso tudo. E eu sentia que eu precisava dar a esses personagens também um espaço de transbordamento, de algum tipo de transbordamento dessas sensações todas. E eu acabei me concentrando na ideia dessas três mães. Na verdade, teve um primeiríssimo momento em que eu cogitei que o filme fosse inteiro cantado, mas aí eu fui amadurecendo a ideia e muito rápido, na verdade, eu mudei de ideia para concentrar em três canções e nessas três figuras de mães que se tornaram centrais ao filme. Você jogou basquete? Não. Você correu? O que foi? Tá bom, mas quer que eu fale tudo que eu fiz? Tá. Primeiro eu passei pelo portão, depois eu fui, pisei na grama. Tá bom, tá. Eu sei que eu tô sendo a mãe chata. Tinha essa vontade de que as canções realmente brotassem quando tinham que brotar, sem que houvesse uma, né, sem que as coisas estivessem de acordo para isso acontecer, né? Não tem exatamente uma preparação. As canções quase, eu falei, né, de transbordamento, elas precisam acontecer mesmo nesses ambientes menos prováveis para elas, né? E quando eu falo do transbordamento, acho que não é só para as personagens. Eu sentia que o filme precisava também se abrir em termos de linguagem mesmo, né, a partir dessa, quando chega a esse ponto de dor, alguma coisa ali precisa. Então o filme se contamina com as canções. E esses ambientes absurdos, né, essa delegacia, essa rua, de alguma maneira as canções tomam esse espaço e as pessoas que estão ali, então a movimentação é contaminada, né, pelo que a canção propõe. Então acho que tinha isso de ser nesses lugares, desses lugares de algum jeito se transformarem a partir daquilo também. E o próprio filme se abrir para uma coisa nova, um descolamento do realismo absoluto. Você não fica tentando descobrir o que ela pensa? Eu ainda fico muito intrigada com Francisco, com os movimentos dele, o jeito como ele olha para as coisas. Eu te falei que eu levei a Silvia pro trabalho? Não. Hoje é o primeiro dia de férias dela. Eu deixei ela na casa da Larissa, que é uma amiga dela que mora aqui perto do estúdio, tá vendo, cara? Tô confundindo as coisas. No momento em que essa música entra, é porque não havia nada mais que pudesse dar conta daquele momento. Então, o roteiro, a direção, a maneira como o filme foi conduzido, levou a nós, personagens, a esse momento pontual.
Então eu acho que a música, ela não foi uma decisão de mercado. Nós vamos colocar a música para parecer alguma coisa diferente do que está sendo feito e tal. Porque esse filme não foi trabalhado dessa maneira, ele não foi pensado, ele não foi concebido, ele não foi realizado com esses critérios. Foram outros critérios, né? Que envolvem, inclusive, uma equipe muito grande de criadores, de pessoas, então, e de uma geração de diretores, de músicos, de todos os tipos de profissionais envolvidos nele, que é uma geração que vem aí de uma maneira diferente. Na realidade, cantar essas canções estranhas, depois desses fatos todos, não é uma coisa tão fácil, né? Porque, como ele falou, a gente não estava cantando como cantoras, éramos personagens cantando. Então, a gente chegou nisso, a gente não partiu disso, a gente não partiu da música, a gente chegou nela. Os diálogos do filme, eles não são autoexplicativos, nenhum ator está ali, nenhum personagem precisa ficar explicando o que está sentindo, eles são absolutamente cotidianos, eu acho isso de uma riqueza, para um personagem muito bom, e isso explode lá na música, e a música, então, eu acho que ela tem essas duas funções, né, melódica e dramatúrgica. Quando a gente entrou no set, tivemos uma pequena preparação, uma pequena conversa, assim, como ele estabeleceu um clima, né, como que ele trouxe os atores para dentro daquela história, como ele trouxe, e sempre com muita segurança, mas com muita delicadeza. Eu falava que é o set da delicadeza, assim, que eu acho que isso passava para, não só para toda a equipe, né, que era cúmplice dele, mas acho que passa isso, né, para a tela também. E no meu caso especial, né, todas as histórias eu acho que são esse tapa na gente, né, o Caetano com esse jeitinho, né, mas é uma mão no coração da gente. Mas no meu caso eu acho que tem uma mistura de emoções ali, né. Quando eu penso no dia que ele foi roubado, eu fico me lembrando daquele berço vazio do lado da minha cama. Pensa nisso agora, não? Não tem jeito. Eu penso nisso todo dia, todo dia. O berço no hospital. Uma das propostas do filme para a plateia era, de alguma maneira, se aproximar dessas pessoas e compartilhar simplesmente o estar presente dessas pessoas, né? E acho que a pesquisa do tempo no filme é uma pesquisa nesse sentido, de algum jeito tentar aproximar o tempo de quem assiste o tempo dos personagens. Eu tinha uma vontade de observar com cuidado e atenção essas pessoas, se aproximar delas, né, de alguma maneira, e respeitar o tempo delas, observar o tempo delas e conviver com o tempo delas, de certa forma. E os planos longos vêm disso, assim, de dar tempo para essa observação ultrapassar a simples observação, né? Ele falou que ele sente que é um tempo de reflexão, acho que tem isso, e um tempo de ultrapassar a observação para estar junto, de algum jeito. Esse era o objetivo, a ideia inicial dessas durações no filme. Quando assisti o filme inteiro, eu achei muito interessante, porque silêncio é música também. Então, eu acho que as histórias são tão duras, porque às vezes a dor é tanta que é silêncio, que não tem palavra. Então, é o tempo daqueles personagens refletirem sobre a sua... Para mim, né? Não sei. Refletirem sobre a sua própria dor. E aquilo, para mim, é música. Uma coisa que eu acho, sim, que está acontecendo no cinema brasileiro, que eu acho muito interessante, é uma troca cada vez mais intensa entre diretores diferentes, de tendências diferentes, de lugares diferentes. É uma coisa que tem acontecido nos festivais brasileiros cada vez com mais força, um encontro, as pessoas
realmente se abrirem à conversa, a ver os filmes uns dos outros, conversar sobre isso, encontrar, por meio disso, parcerias que são muito importantes, que transformam os filmes uns dos outros também. Isso sim eu sinto. Quanto ao tipo de filme que se faz, ou ao resultado, isso eu não sei avaliar. E não sinto nisso, não sinto um movimento nisso, mas sinto organicamente, eu sinto que tem acontecido uma troca, um olhar mais aberto, talvez, a outros tipos de cinema. Isso eu acho muito saudável e sinto que vem acontecendo com força.